Jennifer Did. O que você fez, Jennifer, da Netflix. A história é psicologicamente fascinante e trágica ao mesmo tempo. Nós não podemos diagnosticar a Jennifer, mas a gente pode refletir sobre os fatores que parecem ter contribuído para suas atitudes. A vida é construída sobre uma mentira. O que mais chama a atenção não é o assassinato em si. É que durante anos, Jennifer viveu uma realidade paralela. Ela mentiu sobre a faculdade, ela mentiu sobre as notas, trabalho, rotina diária, relacionamentos. Ela saía de casa fingindo ir para a universidade e passava horas escondida na biblioteca, café e casa de amigos. E isso revela algo muito importante. A mentira não era apenas um instrumento. Ela havia se tornado um modo de sobreviver psicologicamente, com medo de decepcionar. Segundo os relatos públicos, os seus pais tinham expectativas extremamente altas, elevadíssimas. Muitas famílias imigrantes valorizam profundamente o desempenho de seus filhos, né? Até por causa do sacrifício que eles fazem de sair das suas casas, né? Exigem uma disciplina, excelência acadêmica, muita obediência. E quando uma criança sente que o amor está condicionado ao sucesso, pode surgir uma crença inconsciente: se eu falhar, não serei amada. Para algumas pessoas, admitir um fracasso parece pior do que mentir. A prisão da perfeição. Psicanaliticamente, Jennifer parece ter desenvolvido um falso self. Esse conceito criado por Donald Winnicott. O falso self acontece quando a pessoa constrói uma versão artificial de si mesma para atender expectativas externas. Por fora, filha perfeita, estudante perfeita, obediente. Por dentro, ansiedade, medo, vergonha, sensação de fracasso. Quanto mais tempo dura isso, mais difícil fica de revelar a verdade. E aí, o efeito é bola de neve. Um aspecto importante do caso é que mentiras foram crescendo. No início, pequenas omissões. Depois, falsas conquistas. Falsa vida universitária. Falsa carreira. Até chegar a um ponto em que a verdade parecia impossível de contar. E muitas pessoas pensam: por que ela não confessou? Porque para ela, naquele momento, a verdade provavelmente representava a destruição completa da identidade que ela havia construído. E ainda tinha a questão da dependência emocional e o desespero, que era outro fator citado, que foi o relacionamento amoroso, que inclusive os pais dela reprovavam esse relacionamento. Quando uma pessoa tem identidade frágil, ela pode começar a enxergar um relacionamento como a única saída possível. O parceiro, ele deixa de ser apenas o namorado. Ele passa a representar a liberdade, aceitação, refúgio, salvação. E isso pode gerar pensamentos extremamente distorcidos. O que parece ter falhado? O que mais impressiona no caso é a incapacidade de lidar com a vergonha. A culpa diz: eu fiz algo errado. A vergonha diz: eu sou algo errado. A culpa permite reparação. A vergonha profunda faz a pessoa querer esconder tudo. Quando vergonha, medo, mentira e desespero se acumulam durante anos, a capacidade de pensar de forma saudável pode entrar em colapso. E, analisando terapeuticamente essa história, se Jennifer estivesse em um consultório antes de tudo isso acontecer, talvez uma pergunta importante fosse: quem você seria se não precisasse impressionar ninguém? Porque toda a história parece girar em torno de uma mulher que nunca acreditou que seria amada, sendo apenas ela mesma. Nada disso justifica suas escolhas, nem diminui a gravidade do crime, mas ajuda a compreender algo que aparece com frequência na clínica. Pessoas não se destroem apenas por maldade. Muitas vezes elas se destroem tentando desesperadamente sustentar uma identidade que nunca conseguiram habitar de verdade. E é por isso que o caso dela é tão impactante. Ele mostra o que pode acontecer quando a busca por aprovação se torna mais importante do que a verdade. E aí você se identificou? Você conhece a sua identidade? Você tem liberdade para viver de verdade? Você tem a permissão para você existir?